Então, gente, lei de igualdade. Ixi, desculpa, o nome está errado da instituição. Vamos lá. Centro Espírita Educandário de Luz. Então, nessa perspectiva do amor, né, Deus, lá no Gênesis, a gente vê no capítulo 1, item 26, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Então, desde o início da nossa história, desde o momento em que deflagrou-se o projeto humano, que a lei de igualdade está presente, até com relação à semelhança com Deus. Então, nós surgimos em humanidade nessa perspectiva de fato, sermos irmãos. E a doutrina espírita vem nos trazendo respostas para os questionamentos mais intrigantes da nossa vida humana. Pelo menos no meu caso pessoal, eu antes de conhecer a doutrina, eu me questionava muito com relação a essas coisas, e a doutrina espírita responde, por exemplo, quem sou eu? Responde também de onde eu vim, e também o que vim fazer na Terra, para onde eu vou. Essas perguntas a gente costuma pensar que são as perguntas de estronca-cérebro. Oi, João! Do ser humano. Então, a doutrina espírita responde à questão: quem sou eu, dizendo, você é um espírito imortal. Ou seja, somos criados um dia para nunca mais deixarmos de existir. De onde eu vim? Do mundo espiritual. Fui criada por Deus, simples e ignorante, e tive uma encarnação um dia, e a partir daí, várias reencarnações, ou seja, muitas idas, muitas vindas do plano espiritual. E o que eu vim fazer na Terra? Eu vim para realizar o meu desenvolvimento intelecto-moral. Só isso. E para onde eu vou depois que cumprir a minha missão que eu vim desenvolver na Terra? Volto para o mundo espiritual e vou retornar ao mundo físico quantas vezes for necessário até que eu me torne um anjo. Então, para isso, eu tenho a eternidade quando, diante da nossa possibilidade de perfectibilidade, né? Que Jesus nos recomenda, nos atribuindo assim uma tarefa para toda a eternidade. Quando ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Então, de fato, é uma daquelas tarefas que você não vai concluir nunca, porque nós somos perfeição relativa. Mas Jesus diz que nós temos que ser perfeitos como o Pai. Então, como nós nunca vamos realizar isso, nós sempre estaremos cuidando da nossa perfectibilidade, sempre buscando galgar um degrau superior, na certeza que sempre teremos esse degrau diante de nós. Por mais que nos esforcemos, por mais que cheguemos a espírito puro, por mais que cheguemos àquele momento que Jesus nos diz, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, que para mim dá a ideia de que se trata de até quando você precisar reencarnar. Porque a partir de quando eu não precisar mais de um corpo físico, eu já for somente luz, eu já estarei com Jesus discutindo o planejamento, quem sabe, da formação dos planetas, quem sabe, coisas que os cristos discutem para as nossas vidas, né? Então, como o Cristo diz, estarei convosco até a consumação dos séculos, é até que a gente tenha ultrapassado a dimensão tempo e espaço, e sejamos plenamente luz. Aí ele já se propõe a ser somente nosso companheiro, e a gente já vai estar compartilhando com ele dessa questão
da obra divina, especificamente, né? E para isso, durante a nossa existência, a nossa grande busca vai ser exatamente cumprir as leis prescritas para o Filho de Deus, que é a lei divina ou a lei natural, e que o Livro dos Espíritos nos fala na questão 614 que a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Nós temos a fatalidade da felicidade nas nossas vidas, desde que cumpramos as leis divinas. E é exatamente no cumprimento das leis divinas que eu me preparo para essa perfeição, que apesar de ser relativa, repito, Jesus nos diz que nós devemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celestial. E o importante é que essa lei não está distante de nós, né, porque está inscrita na nossa consciência, segundo a questão 621. Então, é uma questão só de nós mergulharmos em nós mesmos e fazermos uso de todos os recursos que estão em germe em nós. De fato, desde o primeiro instante, tudo que nós precisamos para chegar à angelitude já foi colocado em nós. E nós temos a eternidade para desenvolver esses recursos para, de fato, chegar a essa perfeição. E dentro disso, desse bojo de leis divinas, está a lei da igualdade, e que se refere à igualdade natural. O item Igualdade Natural, no Livro dos Espíritos, parte 3, que fala que, Kardec pergunta, perante Deus são iguais todos os espíritos? E aí os espíritos respondem que sim. Todos tendem para o mesmo fim. Que fim é esse? Exatamente essa luz, né? Deus fez suas leis para todos. E isso vem a propósito nessa linguagem popular que a gente usa, que o sol nasce para todos. Então, na questão 803, Kardec contempla, inclusive, essa frase, o sol, luz para todos, porque as leis de Deus, como esse sol nas nossas vidas, que tanto nos aquecem, quanto nos proporcionam essa felicidade, elas são como o sol, que estão ao alcance de todos nós. E dentro das desigualdades consideradas por nós no mundo físico, no mundo material, tem a desigualdade das aptidões, graças a Deus, né? O Jardim do Pai é extremamente rico de flores da mais variada beleza, dos mais variados perfumes que somos nós, filhos de Deus. E Kardec pergunta por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens. Eu não sei por que os espíritos não responderam assim. Kardec, porque ia ficar muito chato. Toda a criatividade, toda a inteligência que Deus ofereceu a vocês ia ficar inútil, porque ia ser, até a convivência ia ser muito enfadonha, né? Mas eles educadamente explicam a Kardec, Deus criou iguais todos os espíritos. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Vontade essa decorrente do livre-arbítrio. Ou seja, o que faz a diferença entre a Heloísa e o arcanjo Miguel? Ele vai dizer para mim assim, Heloísa, nós temos os mesmos recursos. O que realmente diferencia entre nós, talvez seja a forma como eu desenvolvi e utilizo esses atributos e, quem sabe, o tempo em que eu coloco esses atributos plenamente em prática. Então, o que faz a diferença nesse processo evolutivo é o tempo e a dedicação, que na doutrina espírita nós chamamos de esforço. Quanto mais esforço eu coloco no desenvolvimento dos meus atributos divinos, aqueles que estão em mim, quanto mais esforço eu faço, mais rapidamente eu os desenvolvo. Nós temos exemplos dos luminares, por exemplo, que são ícones de conversão, que é o primeiro deles na história cristã, é o
Paulo de Tarso, e segundo, a representante da classe feminina, que é Maria de Magdala. Então, eles conseguiram, em uma reencarnação, realmente ter um avanço extraordinário, exatamente por conta do esforço que empregaram no desenvolvimento das suas virtudes, né? E outra diferença são as diferenças sociais. Kardec também pergunta se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. E os espíritos respondem que não, que é obra dos homens e não de Deus. É lógico que decorrem do esforço em cada um desenvolver os seus atributos e também das habilidades. A forma como eu aplico a minha inteligência vai fazer com que eu faça do mundo à minha volta situações completamente diferentes se eu aplico com mais ou menos habilidade os recursos que eu tenho. E Kardec ainda pergunta se algum dia essa desigualdade desaparecerá. E aí a resposta é que desaparecerá quando o orgulho e o egoísmo deixarem de predominar. Só o espírito é mais ou menos puro e isso independe da posição social. Ou seja, diferenças sociais estão diretamente ligadas às questões de como eu adquiri, nós vamos ver mais à frente, mas principalmente nessa questão das diferenciações que nós estabelecemos por conta do nosso egoísmo e do nosso orgulho, da ausência desse amor uns aos outros que foi comentado na mensagem. E disso também vem a desigualdade das riquezas. Então, na desigualdade das riquezas, Kardec contempla mais profundamente essa questão das faculdades, em virtude das quais uns dispõem mais meios de adquirir do que outros. E aí os espíritos respondem que sim e não. E comentam a palavra feia, que para nós é impactante, né? Os espíritos perguntam, e da velhacaria e do roubo, que dizes? Então, o que é a velhacaria? É exatamente o meu excesso de esperteza, né? Utilizar as minhas habilidades para enganar os outros, para passar os outros para trás, para me locupletar das condições que eu tenho, das habilidades que eu tenho, exatamente em prejuízo aos outros. Então, a questão da desigualdade das riquezas tanto decorre da minha habilidade em construí-la, da minha habilidade em administrar os meus recursos materiais, como também da minha baixa moralidade, no sentido de fato, não amar o próximo como a mim mesmo, e utilizar de artimanhas para me enriquecer em detrimento do enriquecimento do outro. E aí vem a riqueza herdada. Kardec questiona assim, mas eu herdo a riqueza? Não tem paixão má aí, eu recebi isso. Então, eu não sou o autor, se houve algum erro com ela, eu não sou o autor desse erro. E eles respondem, o que você sabe a respeito disso? Busca a fonte dessa riqueza e verás que nem sempre é pura. E Kardec insiste, mas se não é pura, e eu herdei, como é que eu vou ter alguma responsabilidade sobre isso? E aí os espíritos respondem aquela questão que a gente ouve até hoje, eu ouvi essa pergunta essa semana mesmo. Uma pessoa me perguntou se a doença que ela tinha não tinha sido herdada dos pais em termos de karma, em termos de castigo espiritual. Então, muita gente ainda pensa que as circunstâncias pelas quais passa são reparadoras dos erros dos pais, né? Fora disso, logicamente, as questões de ordem genética, e muitos se sentem assim ainda. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem, os espíritos respondendo essa questão 809 do Livro dos Espíritos, que é fora de dúvida que não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Mas, muitas vezes, a riqueza só vem ter as mãos de um homem para lhe proporcionar o ensejo de reparar uma injustiça. Feliz dele se assim o compreende.
Se a fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a ambos será a reparação levada em conta, porquanto não raro é este último quem a provoca. Ou seja, nada é por acaso. Então, eu tenho que realmente dar um bom emprego, mesmo no caso da herança, nessa perspectiva de que, se eu tenho alguma culpa no cartório para que aquela riqueza tiver sido construída, mesmo em outra encarnação, ou mesmo por minha causa que as coisas tenham acontecido, eu tenho a oportunidade de reparar isso pela boa aplicação dessa riqueza, né? Mas vem também outro fator de desigualdade, que é entre o homem e a mulher. E aí, Kardec pergunta se são iguais perante Deus o homem e a mulher, e se têm os mesmos direitos. E eles respondem que, por acaso, Deus não otorgou a ambos a inteligência, a compreensão do bem e do mal e a faculdade de progredir? Qual é a diferença que há nisso entre o homem e a mulher? A todos, tanto ao homem quanto à mulher, é dada essa mesma possibilidade. Significa que há igualdade, sim, entre o homem e a mulher nesse sentido. E aí, Kardec se coloca perguntando com relação aos países que nós conhecemos, que até hoje tratam a mulher com inferioridade, né? O caso do Oriente Médio, o caso do próprio Japão, que ainda tem uma certa, um certo tratamento diferenciado para a mulher, né? Os homens ainda estão na linha de frente. E aí, a resposta lógica é de que isso decorre do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. E é resultado também das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Ou seja, entre os homens ou seres humanos pouco adiantados, que é bom que nós percebamos que a mulher também concorre para isso. A mulher é a mãe, a mulher é a educadora dos homens, e muitas vezes nós nem nos damos conta que nós educamos os nossos filhos com esse pensamento de que os homens prevalecem sobre as mulheres. E os homens levam isso para a vida cotidiana e acabam aplicando isso enquanto dirigentes das instituições, né? Enquanto maridos, enquanto pais, enquanto até amigos. E aí nós vemos até hoje, no nosso país, a luta pela questão da equivalência, né? Até salarial, pelas mesmas funções entre o homem e a mulher. E é uma luta que até hoje está presente, todos nós sabemos que ainda não ocorre essa equiparação, que a mesma função exercida por um homem ou por uma mulher traz para o homem vantagens, enquanto que para a mulher exatamente o oposto. E com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher? Eu acho linda essa reflexão, porque a própria natureza, a providência divina, nos dota de recursos que trazem exatamente a igualdade, sem necessariamente nós exercermos as mesmas funções no planeta. Cada um de nós tem equivalência, e Paulo deixa bem claro a importância da mulher. Jesus foi o primeiro feminista do planeta, né? Nós vemos Jesus exaltando a mulher no primeiro ato público que ele realizou, que foi nas bodas de Caná, quando ele até reage, segundo Humberto de Campos, na obra Boa Nova, está ocorrendo a festa de casamento, que o casamento hebraico tinha, na época, 7 dias de festa, e que o vinho tinha que estar presente do início ao final da festa. E quando o vinho acabava antes da festa acabar, isso indicava mau presságio, significava que o casamento não ia ser feliz. Então, o vinho acabou no 4º dia,
e era uma parente de Maria. Maria ficou preocupada e vai a Jesus e fala para ele que o vinho acabou. Nessa hora, Humberto de Campos diz que Jesus olha para ela e diz: mulher, o que há entre nós? Acaso não sabes que ainda não chegou a minha hora? Ele ainda queria ficar escondidinho, oculto, né? E aí, Maria, me dá a impressão que Maria, cheia de confiança, sabendo o filho que tinha, sabendo das possibilidades que ele tinha de dar solução ao problema, me parece que ela deu aquele risinho, assim, de canto de boca, e olhou para os serviçais e disse: fazei tudo o que ele vos disser. É um dos grandes discursos de Maria, parece que esse é o maior discurso que ela faz, né? Porque Maria falava muito pouco, segundo os registros que chegam até nós. E ela faz esse discurso imenso que chega aos nossos dias com a mesma força que teve lá nas bodas de Caná. Quando ela disse para os serviçais: façam tudo o que ele vos disser, ela quis que isso ecoasse até o nosso tempo, na acústica do nosso ser, né? Na nossa alma, na nossa intimidade de ser, para que nós realmente façamos tudo que Jesus nos disser que façamos. E aí, Jesus simplesmente obedece a Maria e pede que encham as talhas de água, e ali ocorre a transformação da água em vinho, que na doutrina hoje existem as controvérsias de como Jesus fez isso, os recursos que ele utilizou, sabendo que ele era hábil na manipulação dos fluidos. Kardec explica isso em A Gênese, no capítulo sobre os milagres, enfim. E ali Jesus simplesmente deu uma mostra da dignidade da mulher como mãe. Ele foi obediente e simplesmente atendeu o pedido dela. Então, naquela época em que a mulher era usada como mercadoria, não tinha valor nenhum. Até Davi, né? Até Salomão, que foram, assim, quem foram eles na história da humanidade, até eles fizeram mau uso da questão feminina na vida deles, né? Todos nós sabemos que Davi se encantou pela mulher de um general, que era o maior, se não um dos maiores, se não o maior amigo dele, e querendo ficar com ela, mas não querendo ser escandaloso, ele manda o general para a frente de batalha, de forma que o general não tivesse saído e morresse, para ele tomar conta caridosamente da esposa do general, depois de ter possibilidade de ter as mulheres que ele bem quisesse no reino, né? E Salomão, se sabe que eu não sei como ele administrava, mas dizem que ele tinha 700 mulheres. Não sei como, talvez por vaidade, talvez para dizer que podia ter, né? Enfim, então a mulher não tinha a menor dignidade na época de Jesus. E Jesus começa a ressaltar isso. O primeiro ato foi esse, em que ele obedece à mãe, mostrando o valor da mulher, né? E o segundo grande fato que a gente tem registrado é exatamente com relação à mulher adúltera, que há muita controvérsia no sentido de dizer que ele corroborou com o erro dela, mas o próprio Divaldo diz que para pensar assim é preciso não saber ler, porque o que ele diz é que ele também não a condenava. Se nenhum daqueles que estavam condenando ela tinham condenado, ele também não condenava. Mas ele, em momento algum, disse que ela estava certa. Ele sim, até afirmou que ela estava errada, quando ele disse: vai e não tornes a pecar. Então, a história do Cristo com Maria de Magdala, com a mulher hemorroíça, com tantas outras, né, com as mulheres caridosas que o acompanharam no Calvário, a história de Jesus é recheada nesse sentido de realçar a presença feminina na humanidade. E Paulo, também tido como machista, rigoroso por conta de uma carta, eu não lembro agora aqui qual é a carta, mas há estudos, ouvindo os estudos do Saulo César, por exemplo, há estudiosos que percebem nessa carta uma interpolação que pode ter sido feita pelo próprio escriba, por conta do rigor
da época, né, no sentido cultural e dessa posição da mulher, onde foi colocado que as mulheres deveriam submeter-se aos seus maridos, inclusive não podiam falar na igreja e tinham que seguir exatamente o que os maridos quisessem que elas seguissem. Mas o tempo todo, em outras cartas, Paulo realça a mulher como mãe, como irmã, confia ao homem, dizendo que ela é um ser semelhante a ele, filho de Deus e merecedora de todos os direitos como filha de Deus, né? Então, essa questão de tratar a mulher, da mulher vir fisicamente com menos força, é uma coisa linda que a resposta dos espíritos é essa, para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, viu, homens? Os trabalhos mais pesados para os homens. Por mais que nós façamos musculação, que nós sejamos saudáveis, né? Mas a mulher não tem tanta força como vocês. Então, para a mulher, os trabalhos leves. E a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas de uma vida cheia de amargor. Porque enquanto o homem se dedica aos trabalhos mais pesados, a mente dele fica ocupada com essas questões mais superficiais, das coisas mais amplas da vida. Inclusive, o olhar do homem tem essa amplitude, né? Enquanto a mulher é mais finalizadora, a mulher trata mais das emoções, se preocupa mais com o lado psicológico, se preocupa mais com os detalhes, ela é muito mais observadora e ela se torna, de fato, a conselheira, aquela que adverte, aquela que tem mais perspicácia. Então, são atividades mais sutis, mais leves, mas jamais de menos importância. Enquanto o homem se dedica a essas questões mais abrangentes, a mulher se dedica a essas minúcias que vêm exatamente se complementar uma coisa com a outra, para que ambos enfrentem a vida, as provas e as expiações que cada um tem que passar de forma mais leve, né? Essa vida que os espíritos dizem, cheia de amargor, de um mundo de provas e expiações. E a desigualdade no túmulo, ele fala, eu conheço muita gente que compra aqueles jardins bonitos lá no cemitério de Iranduba, né? A minha irmã fez isso. E queria que eu também fizesse. Eu falei, não me preocupo com isso, não. Eu posso ser cremada, eu posso ir lá para o Tarumã, não tem problema. Depois que a gente se for, o que importa é que eu estou levando como bagagem em termos espirituais. Esse corpo, que é uma veste, que meu neto acabou de denominar, eu achei interessantíssimo, o Bento com 5 anos, eu explicando para ele que era espírito, que era corpo, essa semana lá em Belém, e aí eu falei para ele que o corpo era apenas uma veste. Aí ele disse, vó, não é só uma veste, é uma fantasia que o homem tira e troca, né? Ele troca de fantasia. Então, o corpo é essa fantasia, segundo o Bento, que vem com as características que eu preciso para cada missão que eu venho desempenhar, né? Eu venho de homem, eu venho de mulher, eu venho fraca, eu venho mais forte, mais possante, com compleição física melhor aquinhoada, né? E essa questão de, na hora que essa minha vestimenta vai voltar ao pó, né? Que é o que a Bíblia nos diz, do pó viestes e ao pó tornarás, eu não preciso me preocupar que isso seja feito de uma forma suntuosa. E os espíritos dizem que a pessoa que se preocupa com isso é o último ato de orgulho dela. Ou seja, ela quer ser lembrada com essa suntuosidade. E quando é os parentes que querem isso, né? Ele diz que é por orgulho dos parentes, que querem se ver homenageados naquele nome daquele parente que, se tornado ilustre, toda a família também se torna ilustre, né? Então, essa preocupação de me destacar enquanto no túmulo, realmente é um ato de orgulho e que não contribui em nada com o prosseguimento da vida. E
Ainda com relação às vaidades e julgar se é melhor, a Joana de Ângeles, inclusive, nos fala isso, que o nosso esforço deve ser no sentido não de ser maior nem menor que o outro, mas de simplesmente sermos nós mesmos. E, para isso, Deus já nos fez iguais, né, na nossa simplicidade, na nossa ignorância, simplicidade da forma e ignorância do conhecimento, exatamente para que a gente, no uso dos nossos atributos, como nós vimos no começo, da nossa inteligência, a gente se modificasse ao longo, para que exatamente houvesse essa pluralidade, essa riqueza da humanidade que nós temos hoje, onde uns complementamos os outros, né? E aí Kardec pergunta se os espíritos têm forma determinada, limitada e constante. E a resposta é que, para nós, não. Para nós vemos o espírito, né, como aquela chama, como um clarão, uma centelha, mas para os espíritos, sim. O espírito é, se quisermos, uma chama, um clarão ou uma centelha. E nós enxergamos sempre como uma forma. Mas para eles, cada uma dessas situações tem diferença, né? E essa diferença chega a ter, inclusive, uma cor, que eles explicam que, para nós, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro, e que isso também é a mesma coisa. Então, em origem, nós somos exatamente iguais. Mas nós ainda temos um fator que é muito forte na humanidade, no nosso país, inclusive, que é a questão da desigualdade racial. Nós fazemos muita diferenciação nisso, né? Ainda, inclusive, temos leis recentes para regularizar isso, até o trato de negro, o negro não, é a pessoa, né? Já existem leis que regulamentam isso, não é mais o negro, é o afrodescendente, é o respeito à condição de cada um como filho de Deus e não como o ser que enverga só aquela indumentária, né? Tivemos a escravidão por um longo período, até o ano de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, foi feita a libertação dos escravos, né? O Brasil se vê a braços com racismo quando a maioria dos seus habitantes são afrodescendentes. É uma honra nós termos essa raiz, porque ela nos legou muitas heranças, né? E somos maioria descendentes africanos. A discriminação é totalmente descabida. Como é que pode uma minoria discriminar uma maioria? A quem é que pertence efetivamente o país? Aqueles que estão em maior quantidade. Logicamente, os outros compartilham, né? Porque se inverter a situação também é danosa. Não vale a pena que também os afrodescendentes usem de racismo para com os descendentes europeus. E isso também acontece, né? E a necessidade, de fato, de nós nos esforçarmos por essa igualdade social. A igualdade, se não em todos os níveis, que na própria doutrina espírita nós vemos que se houvesse um equilíbrio na distribuição das riquezas hoje, amanhã mesmo já haveria diferença pelo uso da inteligência de cada um, pelo estágio de adiantamento de cada um, porque cada um trataria de uma forma diferenciada segundo as suas habilidades. Então, essa igualdade, por exemplo, das riquezas, já se sabe pela doutrina que não é possível. Mas a igualdade social, no sentido de dar a todos o mesmo direito, o mesmo espaço, isso é possível, como nós vimos lá atrás, quando o homem não tiver mais o egoísmo, muito menos o orgulho. A inclusão do negro na sociedade, o respeito à religião e à cultura afro-brasileiras,
Nós temos muitas heranças, nós temos a própria doutrina espírita resgatando a questão da comunicabilidade com os espíritos, regulamentando. Kardec vem trazer formas de lidar com os espíritos, mas nós trazemos muito isso nas religiões de base espiritualistas, que trazem essas raízes afrodescendentes, né? E nós vemos, mesmo na utilização da comunicabilidade dos espíritos, nas reuniões que se faz dentro do formato que Kardec nos ensina, nós temos, volta e meia, a alegria de receber companheiros dessas outras linhas do espiritualistas, onde percebemos claramente que cada um tem o seu papel na obra de Deus, que cada um atua na faixa de mundo para a qual foi destinada a atuar. Então, não há por que estabelecer diferenciações. O que tem que haver, de fato, é a amorosidade. Cada um dos segmentos religiosos se acolherem mutuamente e fazermos essa troca saudável e esse aprendizado que nós sempre temos, todas as vezes que nos permitimos, né, abrir para conhecer o que os outros sabem, dentro daquela perspectiva que você sabe o que você sabe, mas você não sabe o que o outro sabe. Então, não nos cabe julgar por aquilo que nós não conhecemos, mas nos cabe conhecer e proceder como Paulo recomenda, né? Conhecer de tudo e retende o que é bom, mas jamais discriminar, sempre respeitar, sempre tratar com amor. Dentre outras coisas que a gente precisa, de fato, zelar para que não incorramos na falha da discriminação, né? Na falha da separatividade, que é totalmente inócua em humanidade, posto que todos somos filhos de Deus. E, em síntese, de um modo geral, era isso que a gente tinha. A necessidade da encarnação vem como no sentido que Deus dá para que a gente se conduza em humanidade, né? Quando Kardec pergunta se a encarnação é um castigo, e se somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la, ele está se referindo à encarnação, a primeira vez que nós envergamos a vestimenta carnal. E a resposta é que a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Mas Deus não confia isso a nós pelos nossos belos olhos. Ele confia porque nós necessitamos, é para o nosso bem, visto que a atividade, eu destaquei aqui, que são obrigados a exercer, ou seja, Deus não pergunta no ato da encarnação o que nós queremos fazer, ele nos impõe. A nossa encarnação é imposta como recurso de aprimoramento, né? Então, essas atividades que nós somos obrigados a exercer nos auxiliam o desenvolvimento da inteligência. Diz o Livro dos Espíritos que enquanto eu desenvolvo o mundo à minha volta, eu também me desenvolvo em inteligência. E Deus, sendo soberanamente justo, estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Aqui está a simplicidade na forma, a ignorância no conhecimento, no saber e o livre-arbítrio. E a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Então, nós sabemos que hoje estamos envergando essa indumentária carnal com esse formato por pura necessidade de aprimoramento espiritual. Vimos como o homem, por exemplo, naquela época do Cristo, e exorbitamos com relação ao tratamento, à dignidade à mulher. Agora estamos num corpo feminino, que é para aprendermos a dar valor a essa condição. Vimos num corpo masculino, porque precisamos viver aquela experiência.
E aí hoje eu ouvia do Jorge Elahá, no Pinga Fogo, ele explicando, fizeram uma pergunta a ele com relação à questão de gênero, né? Que as pessoas, às vezes, por não se sentirem satisfeitas com a sua forma, masculina ou feminina, alteram a sua forma física. E ele falou que existem coisas muito mais sérias do que isso que nós fazemos, né? E que simplesmente nós recebemos esse formato, como no caso do GPS, ele nos oferece a melhor rota. Mas no momento em que nós nos enganamos e deixamos de virar numa curva ou fazemos uma convergência errada, o que o GPS faz? Reajusta a rota para que a gente possa prosseguir. O que vai acontecer? Ao abandonar a rota preliminar, é lógico que eu vou levar mais tempo para chegar ao meu destino, mas eu vou chegar do mesmo jeito. Então, cada um de nós que recebe da providência divina uma determinada forma de nos apresentar no planeta, em humanidade, certamente é a oferta daqueles que nos orientam à reencarnação para que eu faça melhor progresso. Mas no momento que eu interfiro nisso pelo meu livre-arbítrio e Deus permite, eu simplesmente altero o GPS. Mas eu vou caminhar do mesmo jeito para a luz. Nada me impede de um dia chegar à luz, muito embora eu demore um pouco mais. E o mandamento maior fecha com o último parágrafo da mensagem, que é exatamente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, meus irmãos, discriminar é o ato falho do ser humano. Olhar o outro com desdém, estabelecer diferenciações por orgulho ou por egoísmo, julgarmos melhores uns que os outros, é mera infantilidade espiritual nossa. Um dia, quando todos nós formos anjos, como diz a música, né? Um dia todos nós seremos anjos, nós vamos, de fato, reconhecer o quanto nós retardamos o nosso progresso, o quanto nos esforçamos pouco para vencer as nossas más inclinações por conta dessas tolices. E o que nós precisamos desde já, porque nós estamos, como dizem os espíritos que nos trazem notícias de como estamos no planeta, né, recentemente, inclusive, com a obra do Divaldo, com Manuel Filomeno de Miranda, que está aí na crista da onda, no rumo do mundo de regeneração, né? Nós estamos no alvorecer da Terra transformada. Mas essa transformação só ocorrerá a partir das nossas transformações. E é preciso que nós percebamos a necessidade urgente de cumprirmos pelo menos o mandamento maior. É preciso que, de fato, nós nos amemos uns aos outros, que nós amemos a Deus acima de tudo e que nós reconheçamos no nosso irmão exatamente a força que nós precisamos para galgar os degraus que nós precisamos galgar na nossa senda evolutiva. Graças a Deus que nós temos, pela doutrina espírita, todo o esclarecimento que nós precisamos ter. Todos os véus estão sendo retirados das nossas vistas. Mas depende de nós nos esforçarmos e fazer os pressupostos que a nossa doutrina recomenda. Espíritas, amai-vos, diz o Espírito de verdade, mas também instruí-vos. É preciso que nós nos instruamos a respeito do que temos que fazer. É preciso que nós utilizemos o Evangelho que Jesus nos traz e que os Espíritos nos venham esclarecer também, como nos recomenda Alcione, né? Lá na obra Renúncia. O Evangelho tem que ser conhecido, e para conhecer o Evangelho eu tenho que realmente estudá-lo com auxílio de obras complementares, com a busca do entendimento real de cada palavra, né? É preciso que eu conheça o Evangelho, mas isso não basta.
É preciso que eu medite profundamente com relação ao significado desse evangelho na minha própria existência. E meditando, é preciso que eu sinta esse evangelho, a importância que ele tem para a minha caminhada. E ao senti-lo, efetivamente, é preciso que eu vivencie. Então, para vivenciar as máximas do Cristo, nós estamos na doutrina espírita e que possamos nós, cada vez mais, tomarmos posse dessa condição de espíritas. Como diz no Evangelho também, se te dizes espírita, sede-o, né? E nós estamos aqui realmente para seguir essa perspectiva de que estamos aqui, que viemos do Pai e ao Pai retornaremos, e é melhor que retornemos numa condição bem melhor do que aquela em que chegamos aqui. Muito obrigada, meus irmãos, era o que nós tínhamos para essa noite. Eu espero ter alcançado os corações, como o meu, eu sinto com relação a tudo isso, e que a paz do Cristo, esse ser maravilhoso que esteve entre nós, se faça nos nossos corações. Muito obrigada. Muito obrigado, Luísa. A fala traz sempre muitas reflexões para a gente. É sempre muito bom te Obrigada. ouvir. E realmente, né, a gente já tem o conhecimento. A doutrina espírita nos esclarece muito. Então, como você disse no final, se a gente se diz espírita, sejamos. É um convite. Vamos lá. Então vamos. A gente também faz agora aqui mais um convite. E a nossa prece agora de encerramento, né? Finalizando esse momento, mantendo essa sintonia, essa vibração para nossa noite, para o nosso descanso, logo mais. E juntos possamos, fechando nossos olhos, respirar profundamente, percebendo essa dádiva que nos é concedida para essa jornada aqui na Terra. Como nos foi colocado essa roupagem ou essa fantasia, essa indumentária a qual utilizamos quando aqui chegamos já com um plano em mente traçado para o nosso crescimento, para aquelas necessidades seriam trabalhadas nessa encarnação, nesta etapa de nossa jornada. E assim entendemos que ela vem apropriada para o momento de agora. Talvez, quando aqui chegamos, possamos fazer escolhas diferentes, mas ainda assim temos as lições, os recados do Cristo que nos envia através das mensagens, de livros, de amigos, de familiares, que nos indicam um caminho melhor para seguirmos. E assim, Senhor, lembrando de Ti, que possamos transformar o Teu exemplo em atitudes no nosso dia a dia. Que possamos nos esforçar para seguir as leis do Pai, que nos quer bem. E é assim, Senhor, que queremos seguir em mais esse dia, em mais essa semana que se inicia, nos esforçando para entender a Tua mensagem. Abençoa-nos, Senhor, a todos, que a Tua paz, a Tua luz possa envolver os nossos lares, a todos os necessitados, seja de ordem material, de ordem espiritual, que eles se sintam amparados por Ti, amigo Jesus. Nos despedimos do momento de agora, com a certeza de que Tu estás sempre conosco. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Bom, Heloísa, mais uma vez obrigado.
e boa noite, pessoal.